Bom dia a todos. Nós escolhemos trabalhar com o PPP da Escola Estadual Professora Diene Bonadia Rodrigues Santa Rosa. Ela está localizada no Jardim Bom Retiro, em Sumaré, trabalhando assim com o nível de ensino fundamental, os anos finais, e ensino médio. Trabalhamos também as ações a serem desenvolvidas, que é os 4 pilares primordiais na educação: aprender a conhecer, o aprender a fazer, que envolve competências e habilidades, aprender a viver junto e aprender a ser. Na organização escolar, nós damos ênfase em desenvolver o espírito crítico, científico e participativo, valorizar a diversidade cultural, as tradições e formas próprias de expressão, resgatando a identidade do povo. Hoje, na escola Diene Bonadia, tem projetos especiais que complementam a educação. O CEAV é o Centro de Educação Ambiental Vivenciada, o Recanto dos Animais, Cidade Mirim e, por último, a Biblioteca Infantil, conhecida também como Casa de Contos. Iremos trabalhar o preconceito na dança como nossa situação problema. Sempre existiu na sociedade a identidade dos corpos, a ideia de que algumas práticas são para homens e outras para mulheres. Pensamentos culturais impositivos sobre como homens e mulheres devem se portar, ou qual é o lugar do homem e o lugar da mulher na sociedade. Influenciaram claramente a dança como prática social da cultura humana. Um exemplo recorrente é o balé, que ainda hoje está relacionado à delicadeza e feminilidade, ou seja, destinado para as mulheres. E essa indicação arbitrária e totalmente equivocada incentiva preconceitos para com os homens que praticam esse estilo de dança ou desejam praticá-la. No balé ou em qualquer outro estilo de dança, devem estar todos os que desejam, os que se interessam pela arte e pelos movimentos corporais que estas proporcionam. A abstração do pensamento, características do estágio formal. Além disso, promove sentimentos a respeito de conceitos e valores morais. Destacam-se, no entanto, 2 tipos de egocentrismo: um caracterizado pela não distinção de maneira satisfatória da realidade empírica de suas próprias suposições, chamado de egocentrismo do estágio das operações concretas. O outro ocorre porque se imagina que ideias podem promover mudanças concretas sem levar em consideração a visão contrária do outro, chamando de egocentrismo do estágio das operações formais. Trazendo então as características dos alunos, trabalharemos com o 7º ano, que se encontra na faixa etária de 11 a 13 anos. Trabalharemos então o estágio operacional formal de Jean Piaget, fase motora especializada de Gallagher e Osmond e crise de identidade de Erik Erikson. Dando ênfase então no estágio operacional formal de Jean Piaget, que nesse estágio surge a capacidade de raciocinar, de refletir sobre o próprio pensar, sobre o próprio pensamento, chamando isso de a metacognição. E nesse sentido, o adolescente pode raciocinar dedutiva e indutivamente, assim como os adultos. Entretanto, a diferença afetiva entre o pensamento do adulto e do adolescente, quanto
ao uso das operações formais encontra-se no fato do adolescente aplicar o critério da lógica pura na avaliação dos acontecimentos. Neste contexto, o adolescente acredita que o que é lógico é bem e correto, pois ainda lhe falta julgamento amplo sobre a organização do mundo. Piaget, 1981. Identificamos no PPP a abordagem construtivista. Com relação ao ensino, a abordagem construtivista, Freire, 2006, considera que cabe ao professor de educação física a construção do conhecimento sistematizado e escolarizado junto aos alunos, por meio das práticas corporais, lúdicas, sendo que o conhecimento se dá pela construção dos conceitos e não apenas pela informação. A abordagem construtivista é entendida como uma teoria que permite a interpretação do mundo em que vivemos, onde a relação de conhecimento não está pronta ou terminada. O conhecimento não é dado ou adquirido, mas construído através da relação entre o sujeito e o objeto. A partir dessas citações, podemos trabalhar a dança em qualquer lugar, inclusive na escola em questão, onde o professor apresenta novas modalidades e, juntamente com os alunos, aprendem uns com os outros, enriquecendo mais seus conhecimentos e abrindo um leque de possibilidades e coisas novas. Além de trabalhar com os 4 pilares da educação e também quebrando qualquer questão em relação ao preconceito, seja referente à modalidade em questão, como também aos alunos uns com os outros, aprendendo a viver juntos. Com base, então, no PPP, no plano de ensino, escolhemos a competência mais adequada para trabalharmos, que é identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. A habilidade que mais se adequa ao nosso tema é diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais. Bom, no nosso primeiro plano de aula, iremos abordar o tema dança, que ao analisarmos a turma do 7º ano, podemos verificar que os alunos têm um grande problema de comunicação e de socialização entre eles. Nosso objetivo é trabalhar este problema com a modalidade que iremos abordar, que é a dança, ok? O nosso objetivo geral será trabalhar a dança como um instrumento de discussão e de socialização. O material que iremos usar para elaborar este trabalho junto com os alunos e com os alunos será celular ou computador, como assim eles preferirem. Na nossa primeira atividade, iremos disponibilizar alguns trechos do filme Jumping, no qual os alunos terão já ali o seu primeiro contato com a dança por meio desses trechos. Uma duração mínima aí de 20 minutos. Porém, deixaremos o link do filme completo na descrição, caso eles queiram assistir por completo. Uma duração mínima aí de 1h30. Seguindo para a segunda atividade, a partir disso, iremos solicitar um pequeno questionário dentro do próprio aplicativo que iremos usar, que é o Padlet, correto? Sobre o que foi aprendido ao ver o filme ou os trechos que disponibilizamos a eles na primeira atividade relacionada ao preconceito que ali está sendo abordado no filme. O nosso meio de avaliação será com base no questionário já respondido pelos alunos, no qual utilizaremos eles como um formulário. Essas aulas estão sendo planejadas já na intenção de que os alunos tenham uma maior interação e comunicação, fora do seu ciclo de amizade. Então ali faremos uma roda de conversa para investigar se houve alguma melhora.
Eu irei falar sobre o plano de aula 2. O tema do nosso plano é a sociabilização e o problema de preconceito entre os alunos. O nosso objetivo é trabalhar isso por meio da dança. O objetivo geral seria ter uma vivência na dança e ajudar a diminuir o preconceito e aumentar a socialização. O material utilizado seria um celular ou um computador, qualquer tipo de papel e tesoura sem ponta. A atividade 1, iremos recortar os papéis em formas redondas ou ovais de 10 a 15 recortes, e com isso iremos jogar os papéis para que eles se espalhem, e após isso iremos recolhê-los utilizando apenas a parte do calcânio. O tempo da atividade seria de 15 minutos. A atividade 2 é parecida com a atividade 1, só que ao invés de recolhermos os papéis com a parte do calcanhar, iremos recolher ou puxar os papéis com a parte dos dedos ou metatarso. E iremos continuar da mesma forma, jogando os papéis para o alto e deixando cair duração da atividade 15 minutos. Já na atividade 3, iremos fazer uma ou duas filas utilizando os papéis. Após feita essa fila, iremos tirar os papéis da fila para dentro ou para fora, chutando eles, utilizando como referência os maulelos. A avaliação será feita por meio de uma roda de conversa ou chamada de vídeo, pois queremos que os alunos tenham uma maior interação e comunicação fora do seu círculo de amizade. E após isso, iremos ver se resolveu o problema e se houve alguma melhora. Já no plano de aula 3, o tema seria trabalhar contra o preconceito e aumentar a sociabilização do dia a dia com os nossos alunos. O nosso objetivo é trabalhar esse problema com a comunidade da dança. O objetivo geral é trabalhar a dança como instrumento para evitar preconceitos e aumentar a sociabilização. O material utilizado seria um som, celular, TNT ou lençol. A atividade 1 consiste em que os alunos terão contato com a dança por meio de vídeos disponibilizados no Padlet, para terem exemplos de dança no freestyle. A atividade 2, após assistirem os vídeos, os alunos irão gravar um vídeo fazendo uma coreografia relacionada à dança e enviar aos professores. A atividade 3, os alunos irão responder um questionário relacionado a todas as aulas e o feedback deles sobre elas. A avaliação será com base nas atividades feitas, na intenção de aumentar a interação entre os alunos fora do seu ciclo de amizade. Então faremos uma roda de conversa para investigar se houve melhora. Bom, no nosso plano de ensino também vale se destacar, segundo o Paulo Freire, em 1992, que desta forma considera-se que a educação física escolar está na formação das crianças, principalmente enfatizando o quanto pode ser importante a motricidade para o desenvolvimento da inteligência, dos sentimentos e das relações sociais. Já Levi Vygotsky fala que os alunos devem ser orientados por explicações, demonstrações e trabalhos com outros colegas, e que além disso os alunos devem ser estimulados a usar a linguagem para organizar seus pensamentos e falar sobre o que estão tentando realizar. O diálogo e a discussão são caminhos importantes para a aprendizagem. E para finalizar, Jean Piaget cita que o construtivismo trabalha com um olhar voltado à aprendizagem da criança. Não é mais o conhecimento do professor como ensino pilar central, e sim como a criança aprende. E já na avaliação, a observação sistemática dos alunos, considerando as dificuldades em realizar as brincadeiras, se houve a cooperação e, por fim, se foi utilizada alguma estratégia para a solução de possíveis problemas. E para finalizar, no nosso último slide, as referências de onde tiramos as nossas citações de autores e outros dados.